A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos. Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí, levando mais uma porção bíblica. Hoje, convidando os irmãos a abrir a Bíblia no Antigo Testamento. Nós vamos estar lendo no livro de Jeremias, capítulo 18, e nos versículos do 1 ao 6, amém? E o tema de nossa mensagem hoje é barro nas mãos do oleiro. Você sabe qual é o significado da palavra oleiro? Oleiro nada mais é do que aquele que fabrica objetos de barro, entre eles o vaso. Quando o oleiro pacientemente molda um vaso, é natural que ele apresente alguns defeitos. Então, cabe a esse profissional decidir se aquele vaso continuará com aquelas imperfeições ou se ele será remodelado. E da mesma forma, meus irmãos, Deus trabalha em nossas vidas. Então nós vamos estar lendo nessa passagem que fica no livro de Jeremias, no capítulo 18. No versículo 1 diz assim, a palavra de Deus: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Então, meus irmãos, aqui no versículo 2, diz assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então, meus irmãos, nós podemos imaginar qual foi a reação de Jeremias ao ouvir a ordem de Deus: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá as minhas palavras. O profeta Jeremias, na sua natureza humana, poderia ter pensado: por que o Senhor não me diz aqui mesmo o que tem a dizer? Por que eu preciso ir até lá? Mas ao chegar naquele lugar, Jeremias viu um oleiro trabalhando em um vaso que se quebrou e foi refeito. Com isso, ele entendeu a mensagem de Deus. Louvado e santo é o nome do Senhor. Meus irmãos, o vaso de barro que ele estava formando estragou, quebrou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então, naquele momento ali, meus irmãos, o Senhor fez duas revelações importantes ao profeta Jeremias. Nós vamos estar lendo novamente aqui no versículo 6, nessa passagem de Jeremias, no capítulo 18, versículo 6, diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, quem é o oleiro no versículo 6? O oleiro que Jeremias viu representava o próprio Deus, zeloso e misericordioso,
que nos aperfeiçoa em nossa fraqueza e deseja ter um relacionamento íntimo conosco para sermos moldados e nos tornarmos o tipo de pessoa que Ele quer. Deus, o nosso oleiro, mesmo com toda a sua força e poder, escolheu amar um objeto tão frágil e cheio de limitações que somos nós. Então, meu irmão e minha irmã que me ouve, ouça a voz de Deus. Deus, Ele quer falar neste dia comigo e com você, através desta palavra. Então, meus irmãos, quando nós entregamos nossa vida a Jesus e cremos nele como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos o Espírito Santo em nosso interior e passamos a refletir a presença de Deus em nossas vidas. Nós continuamos frágeis, mas pela graça do Senhor somos transformados dia após dia até nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Vamos ver outra passagem, apenas um versículo que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos estar vendo este versículo. 2 Coríntios, capítulo 4, e versículo 7, diz assim: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Glória a Deus. Então, meus irmãos, diante de tudo isso, não temos nenhum mérito, a glória é somente de Deus, pois o que nos torna belos não foi conquistado por nós mesmos, mas sim por Jesus na cruz do Calvário. Louvado e santo é o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quem é o vaso? Nessa passagem que nós lemos, aqui no versículo 6, Deus, Ele mostrava ali que Ele tinha o poder sobre o barro. Aleluia, louvado e santo é o nome do Senhor. E continuaria trabalhando nele para transformá-lo. Meus irmãos, nós não devemos esquecer que Deus, Ele pegou o barro e fez o ser humano. Ele pegou o barro e fez o primeiro ser humano da terra, que foi Adão, foi feito do barro. Então Deus, Ele tem o poder sobre o barro. Glória a Deus. Então Deus, Ele mostrava ali que Ele tinha o poder sobre o barro e continuaria trabalhando nele para transformá-lo em um vaso útil. No entanto, Israel deveria se arrepender de seus pecados, caso contrário, o barro ficaria duro antes de ganhar o molde desejado por ele. E se o barro endurecesse, ele teria que passar por um processo muito doloroso, pois seria amassado, quebrado e desfeito, e depois refeito outra vez. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, muitas vezes o barro precisa ser amassado novamente para poder Deus fazer o vaso conforme Ele quer. Louvado e santo é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós devemos refletir sobre a nossa postura diante de Deus, diante do oleiro. Não podemos ficar paralisados como barro, permitindo
que o pecado e as más escolhas nos seque e nos endureça. Mas devemos deixar que o Senhor trabalhe em nós, colocando sua mão de poder nas áreas que não gostamos de mudar. Devemos ter coragem para orar, pedindo a Deus que seja feito sempre a sua vontade, a vontade de Deus em nossas vidas. E eu gostaria de encerrar esse áudio orando com você. Senhor meu Deus, soberano e eterno Pai, neste momento, meu Pai, eu te peço, Senhor, ensina cada um de nós se fazer vaso em tuas mãos, Senhor, e que nós possamos ser moldados, Pai, conforme a sua vontade, conforme o seu querer, Senhor. Senhor meu Deus, nós necessitamos de Ti, Pai. Sem Ti, nós iremos, Pai, apenas perecer longe de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. E eu te peço, Pai, neste momento, que o Senhor visite, Pai, cada um de nós, cada um que vai estar ouvindo este áudio, Pai. Abençoa esta pessoa, abençoa a família desta pessoa e que possamos, Pai, entender a Tua palavra. Abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais, Pai. Que nós possamos ler e entender a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai. Todos os dias, Senhor, eu te peço, Senhor, nos enche da Tua presença, Pai. Todos os dias eu te peço e te agradeço desde já, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.